Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, o Reino Unido tem sido um dos apoiadores mais firmes da Ucrânia. O país já entregou cerca de 218 bilhões, ou aproximadamente 28 bilhões de dólares americanos, para a Ucrânia, e agora está oferecendo apoio à crescente indústria de fabricação de drones da Ucrânia. Isso mostra que o Reino Unido está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que Vladimir Putin sinta as consequências pela guerra que ele começou. E agora, o Reino Unido está prestes a atingir Putin ainda mais forte. Isso virou o maior pesadelo de Putin, pois o Reino Unido anunciou novas sanções que podem cortar a última esperança econômica da Rússia. Essas sanções são variadas e abrangem praticamente todo o setor de energia do qual a Rússia depende para financiar suas ações na Ucrânia. Como relatou o Kiev Independente, em 15 de outubro, o Reino Unido está mirando o que chama de suas sanções mais fortes até agora contra a Rússia. Mais de 90 entidades e embarcações foram alvo do novo pacote de sanções do Reino Unido, incluindo 5 pessoas e 35 das principais empresas russas. Duas dessas empresas se destacam: Rosneft e Lukoil. Ambas são motores da receita de combustíveis fósseis que mantém a Rússia funcionando enquanto queima bilhões de dólares, graças à invasão de Putin, o que significa que nenhuma delas ficará feliz em saber que o Reino Unido está implementando sanções contra elas. A Rosneft é um dos principais alvos de países ocidentais que buscam prejudicar a Rússia economicamente. O Kiev Independent informa que a empresa é responsável por quase 50% da produção anual de petróleo da Rússia, representando 6% do petróleo mundial. Também é uma empresa que lucrou muito com a invasão da Ucrânia por Putin, ao menos até pouco tempo. 2023 e 2024 foram anos particularmente bons para a Rosneft. Em fevereiro de 2024, a Reuters informou que a empresa anunciou um aumento de 472% no lucro, somando 1,407 bilhões de dólares americanos no ano. Isso seria uma ótima notícia para Putin. Lucros altos indicam alta receita, permitindo a Rússia taxá-la e manter bilhões no caixa de guerra de Putin. Em 2024, a Rosneft também teria sido uma das principais contribuintes para os dólares americanos. Dólares americanos, 131 bilhões em impostos que o Kremlin arrecadou com seu setor de petróleo e gás. Dito tudo isso, 2025 não tem sido tão promissor para a empresa. Em agosto, a Reuters informou que o lucro líquido da Rosneft caiu 68% no primeiro semestre de 2025 em relação ao ano anterior. Isso representou uma perda de 3 bilhões de dólares, com a empresa alegando que uma combinação de restrições da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e preços mais baixos do petróleo foi a responsável. Existe um excedente de 26 milhões de barris de petróleo por dia no mercado, e isso deve cair para 22 milhões em 2026, acrescentou a Reuters. A empresa soube aproveitar as condições favoráveis e esperava superar o restante de 2025. Até que os estoques excedentes diminuíssem e os preços do petróleo subissem, as sanções do Reino Unido agora tornam isso muito mais difícil. A Rosneft não poderá mais vender para o Reino Unido e, como será revelado mais tarde, também não poderá gerar receita a partir do Reino Unido. Adquirir derivados de petróleo com óleo da Rosneft, mesmo se vindos de outros países além da Rússia. Quanto a Lukoil, ela tem passado por momentos muito mais difíceis do que a Rosneft nos últimos meses. Os problemas que a Rosneft enfrentou também afetam isso. Outro gigante energético russo, e o lucro foi a principal vítima. Em março, o Moscow Times informou que os lucros da Lukoil caíram 265% em 2024 devido a prejuízos com ácido. E a Rússia pedindo ainda mais impostos sobre suas vendas de petróleo. A empresa ainda foi lucrativa no ano. Ela gerou dólares americanos, 101 bilhões de lucro líquido, com uma receita de dólares americanos, 1 bilhão e 21 milhões. Mas esses dólares americanos, 101 bilhões, representaram uma queda acentuada em relação aos dólares americanos, 137 bilhões de lucro que Lukoil havia registrado em 2023. Os primeiros sinais de declínio da empresa começaram a surgir. Assim como ocorreu com a Rosneft, 2025 tem impactado a Lukoil ainda mais. Em 29 de setembro, o Upstream Online noticiou que a produção de petróleo e gás da Lukoil
atingiu o menor nível em 4 anos no primeiro semestre de 2025, após sucessivas quedas. A produção caiu em 2023 e 2024, atingindo o nível mais baixo desde o início da guerra na Ucrânia. Para uma empresa que lucra muito com o grande volume de petróleo e gás que a Rússia precisa vender para financiar a guerra de Putin. Essas quedas são dolorosas. A Lukoil está cambaleando já faz um tempo. O Reino Unido acabou de chegar para dar um golpe duro com suas novas sanções. Mas embora a Rosneft e a Lukoil sejam as que mais chamam atenção quando se trata do novo pacote de sanções do Reino Unido, elas estão longe de serem as únicas entidades que o Reino Unido está mirando. Mais cedo, foi mencionado como a Rosneft não poderá gerar receita vendendo petróleo bruto para países que depois transformam esse petróleo em produtos refinados, como gasolina, para vender ao Reino Unido. O mesmo se aplica à Lukoil, e o motivo pelo qual nenhum dos dois países conseguirá ganhar dinheiro por esse caminho é simples. O Reino Unido proibiu a importação de produtos petrolíferos refinados em outros países usando petróleo russo, segundo o comunicado oficial do Reino Unido sobre os novos pacotes de sanções. Isso significa que o Reino Unido está aplicando sanções secundárias a países que vendem produtos petrolíferos puros de origem russa rastreável. Para entender o impacto dessa sanção, é preciso analisar uma das estratégias da Rússia para driblar a proibição de compra direta de seus produtos petrolíferos por outros países. Pegue a Índia como exemplo. A guerra na Ucrânia beneficiou o país na importação de petróleo bruto. Com as sanções, a Rússia foi forçada a vender petróleo bruto muito mais barato do que venderia normalmente. A Índia tem comprado o máximo que consegue. Um exemplo disso foi discutido em um artigo da Al Jazeera em agosto. A matéria faz um perfil de uma empresa indiana de petróleo chamada Real, com foco especial na refinaria de Junagadh dessa empresa. Em 2021, as importações de petróleo bruto dessa refinaria vindas da Rússia representaram 3% do total de suas importações. Após a guerra na Ucrânia, esse percentual disparou a ponto de 50% do petróleo bruto da refinaria agora vir da Rússia. Nos primeiros 7 meses de 2025, essa refinaria comprou 183 milhões de toneladas de petróleo russo, 64% a mais que no mesmo período de 2024. Este exemplo se refere a uma refinaria. No entanto, essa é uma tendência que está acontecendo em toda a Índia, assim como em qualquer outro país que ainda esteja disposto a comprar o petróleo bruto da Rússia. E é aqui que as novas sanções do Reino Unido entram em cena. A Rússia ainda obtém lucro, mesmo indiretamente, de países que sancionaram seu petróleo. Porque está vendendo para refinarias em outros países? A Rússia vende para a Índia, então a Índia refina o petróleo russo e o vende como um produto indiano para outras nações. No fim, a Rússia ainda lucra com seu petróleo, pois utiliza países sem sanções ao seu petróleo para acessar mercados com sanções. A Rússia sabia exatamente o que estava fazendo aqui. Em outubro, a Reuters informou que a Índia chegou a obter até $25 de desconto por barril de petróleo russo. O desconto está bem menor agora, cerca de $2. Assim, a Índia paga menos pelo petróleo russo que por similares de outros países. A Índia consegue lucrar mais e a Rússia pode continuar vendendo. Isso é um problema. O Reino Unido busca resolver esse problema em seu território com sanções a outros países. Qualquer país que use petróleo russo para fabricar derivados vendidos ao Reino Unido agora precisa escolher. Ou perde o Reino Unido como cliente, o que pode custar milhões, ou perde a Rússia como fornecedora e terá que pagar mais caro pelo petróleo de outros países. De qualquer forma, essa nação está sendo punida por comprar petróleo russo e, idealmente, o Reino Unido estará tirando clientes da Rússia nesse processo. E fica ainda pior para a Rússia. Embora grande parte do foco do mais recente pacote de sanções do Reino Unido pareça estar no petróleo russo, o gás natural liquefeito, ou gás natural liquefeito, não passou despercebido pelo Reino Unido. O Reino Unido já havia proibido há muito tempo as importações de gás natural liquefeito da Rússia, tendo implementado essa proibição específica em dezembro de 2022, com as importações de gás natural liquefeito russo proibidas a partir de 1º de janeiro de 2023. No entanto, essa ainda é uma indústria da qual a Rússia consegue gerar bilhões de dólares por ano.
Isso ocorre principalmente por causa da frota paralela de embarcações que transportam ilegalmente energia russa pelo mundo. A frota paralela será mencionada novamente no vídeo, pois o Reino Unido também a sancionou severamente. Focando no gás natural liquefeito, o Centro de Pesquisa em Energia e Ar Limpo estima que esse setor rendeu à Rússia cerca de 43 a 44 milhões de dólares por dia em setembro. Isso equivale a 1,26 a 1,3 bilhão de dólares em um único mês, destacando mais um setor baseado em energia que está financiando a guerra de Putin na Ucrânia. Considerando que não pode causar mais impacto direto no gás natural liquefeito da Rússia, devido à proibição já em vigor. O Reino Unido optou por uma abordagem parecida com a usada no refino de petróleo por terceiros. Afeta outros países que usam o gás natural liquefeito russo. O comunicado de imprensa do Reino Unido detalha que o país também sancionou hoje 7 navios tanque de gás natural liquefeito especializados idos e o terminal de gás natural liquefeito Beihai, na China. O Reino Unido diz que Beihai importa gás natural. Liquefeito do Arctic Gás Natural. Liquefeito, principal projeto russo de gás natural liquefeito sancionado pelo Reino Unido em fevereiro de 2024. Segundo o G-Captain, o terminal sancionado Beihai recebeu sua primeira carga de Arctic Gás Natural liquefeito, em 28 de agosto, e desde então tornou-se um destino importante para o gás natural liquefeito russo. Segundo o veículo, o Arctic Gás Natural liquefeito enfrentava dificuldades porque as sanções dos Estados Unidos da América de 2023 dificultaram muito que a Rússia encontrasse compradores. Até a China foi cautelosa no início, temendo expor suas empresas de energia às sanções secundárias dos Estados Unidos da América ao aceitar cargas do Arctic Gás Natural liquefeito. Essa postura mudou em agosto após Vladimir Putin se reunir com Donald Trump no Alasca. O Reino Unido respondeu implementando o tipo de sanções que a China temia. É verdade que o uso dessas sanções secundárias pelo Reino Unido não terá tanto impacto quanto se os Estados Unidos fizessem o mesmo. Ainda assim, aumenta a pressão sobre o projeto de gás natural liquefeito russo, e Putin precisa muito que o Arctic Gás Natural liquefeito tenha sucesso. O restante das sanções anunciadas pelo Reino Unido focou na frota sombra e em uma refinaria na Índia. Recentemente, o Reino Unido sancionou a Nayara Energy por importar 100 milhões de barris de petróleo russo em 2024. O Reino Unido diz que o petróleo valia 5 bilhões de dólares e que a Nayara Energy lucrou vendendo produtos refinados feitos com petróleo russo. É exatamente por isso que a Índia serve como exemplo aqui de como a Rússia tem usado refinarias de terceiros para continuar gerando receita. Por fim, o Reino Unido sancionou 44 petroleiros identificados como parte da frota fantasma russa. Conjunto interessante de sanções. À primeira vista, sanções contra navios da frota fantasma parecem não fazer diferença. Afinal, Putin gastou cerca de 14 bilhões de dólares em navios da frota fantasma desde o início da guerra na Ucrânia. Especificamente, porque a Rússia precisa usar esses navios para contornar as sanções ocidentais sobre suas vendas de petróleo. A frota tem petroleiros antigos e usa truques para evitar as autoridades. Isso inclui navegar sob bandeiras de outros países além da Rússia. Estruturas de propriedade complexas dificultam rastrear os verdadeiros donos dos navios, e desligar os transponders do sistema de identificação automática impede o monitoramento fácil durante a navegação. Muito dinheiro e esforço foram investidos na frota para a Rússia contornar sanções. É difícil ver como o Reino Unido impor sanções a 44 dos navios que fazem parte da frota sombra poderia fazer muita diferença. Mas faz diferença por vários motivos. Primeiro, sancionar um navio da frota sombra basicamente o transforma em alvo. É um país dizendo à Rússia que sabe de quem é o navio e sua missão. Ou seja, o navio não pode mais se esconder e terá problemas se for visto pelos países que o sancionaram. A Rússia precisará evitar rotas marítimas que aproximem seus navios sancionados do Reino Unido, onde podem ser identificados. Essas sanções causam outros problemas. Por exemplo, a União Europeia e o Reino Unido implementaram tetos de preço para o petróleo russo. Para ambos, esse teto agora está em 4.760 dólares por barril.
Assim, navios russos que transportem petróleo vendido acima do teto podem ser punidos. É nesse momento que as sanções à Frota Sombria surgem. A Rússia está tentando vender por um valor acima do teto de preço, embora ainda seja menos do que o valor de mercado de um barril de petróleo por meio de sua frota sombria. Com as sanções, o Reino Unido proíbe suas empresas de oferecer seguro, bandeiramento ou financiamento a essas embarcações. Sem seguro, um navio da Frota Sombria tem mais dificuldade para escapar. Esse é o objetivo. As sanções à Frota Sombria não desativam totalmente os navios-alvo. No entanto, elas tornam muito mais difícil para a Rússia, operar esses navios sem se arriscar a perder tanto a embarcação quanto a carga que está transportando. Às vezes, as sanções contra a Frota Sombria fazem a Rússia deixar navios comprados atracados, pois é trabalhoso operá-los. A Rússia já desperdiçou dinheiro ao comprar o navio, que agora não pode mais ser usado para transportar produtos energéticos a outros países. O Reino Unido lançou um pacote abrangente de sanções contra a Rússia, o que causará muitos danos. A chanceler do Reino Unido, Rachel Reeves, afirmou: "Com a intensificação da agressão de Putin, estamos reforçando nossos esforços." Nossa resposta: o Reino Unido seguirá retirando o financiamento que sustenta sua máquina de guerra. Responsabilizaremos todos que permitem a invasão ilegal da Ucrânia por ele. Esse ponto mostra por que o Reino Unido mira agora a Índia, China e Rússia. Yvette Cooper, secretária de Relações Exteriores do Reino Unido e colega de governo de Reeves, também comentou sobre as novas sanções. A Europa se mobiliza neste momento crítico para a Ucrânia. O Reino Unido e aliados intensificam a pressão sobre Putin, focando em seu petróleo, gás e frota fantasma. E não vamos recuar até que ele abandone sua guerra fracassada de conquista e leve a sério a paz, afirmou Cooper. Ela disse que Putin ainda obriga as forças armadas russas a sofrerem grandes perdas ao atacar a Ucrânia. A economia de guerra da Rússia está rangendo, acrescenta Cooper. O Reino Unido quer ajudar a transformar esse rangido em colapso total. O Reino Unido também decidiu adicionar um pouco de insulto à injúria com sua mais recente rodada de sanções. O anúncio do pacote é estratégico, pois coincide com a Semana da Energia da Rússia. A agência de notícias russa, a Agência Telegráfica da União Soviética, informa que Putin estará presente e discursará na sessão plenária desse evento. O tema deste ano do evento, realizado desde 2016, é Construindo Juntos a Energia do Futuro, segundo a Agência Telegráfica da União Soviética. A Rússia terá mais dificuldade agora que o Reino Unido impôs tantas novas sanções. Putin sente o impacto desse golpe do Reino Unido, mas sabe que outro virá. É importante lembrar que o Reino Unido não faz mais parte da União Europeia, então cada pacote de sanções que ele impõe vem diretamente do Reino Unido, e não de um bloco europeu mais amplo. Apesar das sanções prejudicarem a Rússia, Putin sabe que o golpe sofrido será seguido por um impacto ainda maior. A União Europeia prepara seu 19º pacote de sanções, que deve ser anunciado logo após o implementado pelo Reino Unido. O político informa que o novo pacote da União Europeia deve ir além do Reino Unido, mirando entidades em países como Tajiquistão, Quirguistão e Emirados Árabes Unidos. Um rascunho da União Europeia cita 120 petroleiros da Frota Sombra, que serão sancionados, com 9 bancos, 2 empresas de petróleo e uma corretora de criptomoedas que permite à Rússia receber receitas energéticas via cripto. A político aponta que o rascunho das sanções da União Europeia incluía espaço para listar portos de outros países que recebem produtos russos. Esse espaço estava em branco em 24 de setembro. O Reino Unido pode ter acabado de dar à União Europeia algumas pistas sobre o que ela deveria estar mirando com sua lista de sanções. No fim, o Reino Unido anunciou em 15 de outubro medidas para aumentar a pressão sobre o setor de energia russo, que enfrenta dificuldades atualmente. Sem esse setor, a economia russa colapsaria. Afinal, a Rússia sofre de uma versão centrada em energia da chamada doença holandesa, que está fazendo o país apodrecer por dentro. Descubra mais em nosso vídeo. Lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre as sanções aplicadas à Rússia pela invasão da Ucrânia.